Leiam o livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja, de William Marion Branham. O livro da Revelação de Jesus Cristo, por William Marion Branham. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O escriba, não o autor deste livro, é São João, o divino. Historiadores concordam que ele viveu a última parte de sua vida em Éfeso, embora no tempo da composição deste livro, ele estivesse na ilha de Patmos. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da Igreja. No versículo 3 é chamado de profecia. E isso é realmente o que ele é. Este livro é usualmente denominado a Revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo, dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus, através do aparecimento pessoal, a um escriba. É o último livro da Bíblia, não obstante ele fale do princípio e do fim das dispensações do Evangelho. Agora a palavra grega para revelação é apocalipse, que significa desvelar. Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatuária, expondo-a ao espectador. É um descobrimento, revelando o que estava previamente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da Igreja vindouras. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, não estou falando acerca deste livro de Apocalipse e você. Eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a Igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos esta pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus e praguejou enquanto o fazia? Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era alguma pedra situada lá como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação. Leia da maneira como está escrito: não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai tu revelou. E sobre esta pedra, a revelação, eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Como soube Abel o que fazer a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado?
Pela fé ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento. Portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Agora você poderia tomar o que o pastor diz, ou o que o seminário ensina, e embora isto lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo, e que é o sangue que o limpa, e que Deus é seu Salvador, você nunca terá vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Agora eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele está fazendo nas igrejas durante essas 7 eras. É uma revelação porque os discípulos, eles próprios, não conheciam estas verdades registradas. Não tinha sido previamente revelado a eles. Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: Tu vais neste tempo restaurar o reino a Israel? E ele disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre, porém era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo não podia dizer-lhes acerca de seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele. Mas agora, após sua morte e ressurreição, e neste tempo particular em seu ministério medianeiro, ele é capaz de expor aqui, nesta revelação de si mesmo a João, o que sua glória e presença na igreja significariam e fariam. Nesta revelação ele nos diz qual é o fim do diabo. Ele nos diz como vai tratar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos maus que seguem a Satanás, e Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia, mais do que todos os outros? Através de teólogos liberais e pseudocientistas, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Nesses 2 livros nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto e nesses livros ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: Ele não tem parte em mim e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Deixe-me apenas incluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério, se você não se importar. Todos vocês sabem que este dom em minha vida é sobrenatural. É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doenças e os pensamentos dos corações dos homens e outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber e então revelar a mim. Eu queria que você pudesse estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Agora não é acerca das pessoas que eu estou falando. É que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença, mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto. E as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem de suas obras. É por isso que ele odeia tanto estas reuniões. Quando nomes são citados e doenças reveladas, Satanás odeia. Agora, o que é isto? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isto de qualquer coisa, menos de Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente, e ele não muda. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então, ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes com o poder de Deus, Marcos 16 em ação,
É a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso. Tem que ser. Agora recordem isto. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, a sua tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja, e o que ela é, o que ela representa, e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje, como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá a instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom. Mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Como eu já disse, este livro, Apocalipse, é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado exata e corretamente no cânon da Escritura, no fim. Agora você pode saber por que ele diz que qualquer um que o lê, ou mesmo ouve, é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver por que os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim. Pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É simples assim. Não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja no versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Eu penso que isto se refere ao costume no Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra para a congregação de manhã. Veja você, muitos não podiam ler, portanto o sacerdote tinha que ler para eles. Contanto que fosse a palavra, a bênção estava lá. Não importava se fosse lida ou ouvida. O tempo está próximo. Anteriormente o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até esse tempo. Assim aprendemos imediatamente um princípio. A revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história. E ainda mais especificamente veio quando o povo clamou a Deus. Jesus ele próprio veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará, nem será prematura. Pense nisto e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim.